Deuteronômio, capítulo 5, irmão, nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 6. Diz a Escritura, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente a que eu tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com um forte braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nesta manhã nós viemos aqui, Senhor, para estudar a Escritura Sagrada, para, na verdade, Senhor, pela palavra, ouvir o Senhor, porque o Senhor fala na palavra. Fale, Senhor, que o Espírito Santo venha nos iluminar e nós possamos compreender o assunto de hoje. Que o Senhor ponha a verdade no nosso coração, nos edifica em Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados, nos fortaleça em Jesus, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Eu tenho destacado, irmãos, quero destacar o versículo de número 18, que ele trata da nossa série. É sobre ele, na verdade, que nós estamos estudando nestes domingos. Nós estamos intercalando entre os 10 mandamentos e as cartas pastorais. E do versículo 18, que diz, não adulterarás. Falamos já vários assuntos, irmãos, sobre o que esse mandamento ordena, lendo o Catecismo Maior, e nós também estamos estudando ultimamente sobre os pecados que esse mandamento ele trata, ele condena. E hoje eu quero falar de uma série de pecados que está relacionada a esse pecado. Se você pensar assim, né? Nós temos o pecado do adultério, da impureza sexual. Mas existem pecados que eles estão relacionados com esse pecado e que eles abrem a porta para esse pecado. Então, às vezes as pessoas pensam assim, bom, eu posso me colocar em qualquer situação porque eu sou uma pessoa que não vou fazer esse tipo de coisa, eu não faço isso, eu já vi pessoas fazendo, mas eu não, eu sou uma pessoa que não vou fazer isso. Mas, irmãos, quando a pessoa pensa assim, ela está claramente confiando em si, ela diz assim, eu não vou fazer isso, eu não vou seguir esse caminho, porque outros fazem, mas eu não faço. Eu posso me colocar em situações e eu não caio. Outros caem, mas eu não.
Então, ela está confiando em si mesma. A palavra de Deus, ela nos ensina primeiro a nós olharmos sempre para Jesus, sempre para o Senhor Jesus Cristo, confiarmos nele, e sabermos que nós não podemos dar um passo sem a sua graça, sem a sua obra na nossa vida. E nós, então, confiando nele, seguirmos as suas orientações, seus conselhos, pela graça, né? Nós vamos conseguir seguir esses conselhos. E dos conselhos do Senhor, que o Senhor nos ensina, irmãos, é a prudência. Então, aqueles que confiam em Jesus, eles vão se tornando prudentes, vão se tornando pessoas que deixam de confiar em si mesmos. Isso tanto tem a ver com o conselho que ele nos dá, porque claramente a palavra de Deus nos fala para nós sermos pessoas prudentes, mas também a prudência está na essência da fé, porque é imprudência não confiar em Cristo, é imprudência confiar na nossa própria força. Então, quando nós confiamos em Cristo, nós vamos observando que toda a nossa virtude, toda a nossa capacidade vem dele, e nós vamos também ouvindo quando ele nos aconselha. Ele nos diz assim: olha, não te coloca em tal situação, porque tal situação ela é perigosa. Ela não é uma situação que vá ser favorável à tua vida espiritual, ao teu fortalecimento espiritual. Ao contrário, essa circunstância vai te levar a pecar. E hoje eu quero falar para os irmãos aqui de algumas situações que podem nos levar ao pecado da impureza sexual. Podem nos levar a cair nesse tipo de pecado. E aqui o Catecismo Maior ele coloca para nós. Eu vou convidar vocês, para vocês lerem comigo, o ponto número 6 aí do programa de culto, em que diz assim, Catecismo Maior, estudos no Sétimo Mandamento, aí está a parte 20, mas eu acho que já é 21 já. E nós vamos ler aqui o Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 139, que diz assim: quais os pecados proibidos no sétimo mandamento? E aí, nós temos já visto vários pecados, mas hoje eu separei esse trechozinho aqui para nós. Os pecados proibidos no sétimo mandamento, aí vai o trecho que nós separamos, que forma uma unidade: ociosidade, glutonaria, bebedice e acompanhar-se de pessoas corruptas. Então, veja, o pecado do sétimo mandamento, qual é o pecado do sétimo mandamento? Não adulterarás, não adulterarás. Aqui o Catecismo Maior está dizendo assim, que esse pecado, ele está dizendo, não seja ocioso, aliás, esse mandamento, perdão, ele está condenando esses tipos de pecado. E ele está dizendo para nós assim, quando ele diz não adulterarás, ele está dizendo também, não seja ocioso, não seja glutão, não seja beberrão, e tome cuidado com as suas associações, com as suas amizades. Aí nós podemos pensar assim, né? Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu acredito que a Bíblia ensina que eu não devo ser ocioso, que eu devo ser glutão, que eu não devo ser beberrão, e que eu devo ter cuidado com as minhas amizades. Mas esse mandamento não tem nada a ver com esses outros pecados e com essas outras recomendações de Deus na sua palavra. Mas se nós pensarmos assim, nós estamos enganados. Por quê, irmãos? Porque um pecado aqui, ele está relacionado com outro pecado aqui. Por mais que nós achemos que existe uma distância, não existe mais distância, porque tudo se trata do nosso coração. Um pecado, ele nunca vem como um pacote único e que ele já vem completinho ali. Não, o pecado, ele vem de uma forma e ele não para aí, ele vai piorando. Nunca, se nós não tratarmos do pecado, o pecado não vai melhorar sozinho. E ele não vem já ruim de uma vez só, ele vai ficando cada vez pior, né? Mas tem outro detalhe, o pecado também nunca vem sozinho. Um pecado nunca vem sozinho, ele vem com outros associados a ele. Ele vem com outros que estão relacionados com ele. Existe uma certa harmonia da morte entre pecados. De forma que, quando uma pessoa não trata de um pecado específico, ela está trazendo outros pecados
para a vida dela, você perceber. Né? Você vê alguém que tinha uma vida até correta, uma vida correta. Dá um exemplo para vocês aqui. Tinha uma pessoa lá que tinha uma vida boazinha, moral, não era nem cristão, mas ele tinha uma vida direitinha, era casado, e de repente começou a andar com certo tipo de pessoas. Vocês nunca conheceram ninguém assim? Eu acho que todo mundo tem uma experiência dessa. Começou a andar com certo tipo de pessoa, por exemplo, né? E aí essa pessoa começou a beber. Começou a beber. Começou a beber. Quando você vê e começa a beber, bebe muito, se torna um ébrio, e aí acaba o casamento dele. Aí você vai dizer assim, mas por que acabou o casamento, né? Por que acabou o casamento? Só tinha aqui uma amizade ruim e começou a beber e aí acabou o casamento. Olha quantos pecados estão relacionados, percebe? Ele se meteu com pessoas que não era para ter se metido, pessoas que não tinham um bom comportamento. Aí ele começou a beber, e não bebia antes, começou a se embriagar, que não era antes assim. Olha como as coisas estão relacionadas. Ele começou a beber porque ele começou a andar com esse tipo de pessoas. Né? E aí, o casamento dele que era tão bom, ele tinha os filhinhos dele, tinha a família dele, e de repente o casamento acaba. Né? Isso não é por acaso, porque essas coisas são pecados diferentes. Se colocar em más companhias, beber demais, acabar, deixar a esposa, são pecados diferentes, mas eles estão relacionados, eles estão se alimentando. Todos nós conhecemos pessoas assim. E não só conhecemos pessoas assim, todos nós podemos falar de nossas próprias experiências. Nós vamos observar bem, irmãos. Nós podemos observar como uma coisa leva a outra, como uma coisa se relaciona a outra, e como nós não estamos fortões e isentos, como muitas vezes nós pensamos, mas que nós precisamos nos agarrar a Jesus e ouvir esse conselho de prudência. E o que o Catecismo Maior está dizendo aqui para nós é o seguinte: olha, cuide da ociosidade, porque se você for ocioso, você pode pecar sexualmente. Cuide da glutonaria, porque a glutonaria pode levar ao pecado sexual. Cuide da bebedice, porque a bebedice pode te levar para o fundo de um pecado terrível que destrói a sua família e venha te envolver em relacionamentos ilícitos. Cuidado com companhias corruptas, porque essas companhias corruptas elas podem te afastar do que é correto, te levar para uma situação de impureza, de pecado grave. Então, irmãos, tudo isso é o que o Catecismo Maior está falando aqui, e eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês tanto os pecados em si, como a relação que esses pecados têm com esse pecado do adultério. E agora, eu quero dizer para você, o exemplo clássico que nós temos nas Escrituras Sagradas é o exemplo de Davi. Davi era um homem de Deus. Davi era um homem que andava com Deus, que praticava as guerras do Senhor, né? Que foi tirado das ovelhas para ser rei de Israel, mas ele pecou terrivelmente com Batseba e chegou a cometer um assassinato do marido desta mulher. Indiretamente, não foi lá e matou, mas fez tudo para o homem morrer. E a Bíblia diz que ele estava ali quando ele cometeu esse pecado, ele estava numa ociosidade, não estava fazendo nada. Ociosidade. E aí nós temos então, irmãos, outros exemplos das Escrituras Sagradas que mostram exatamente isso. E eu vou ler já com vocês. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias, elas trazem influências corruptoras sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E isso tudo precisa ser falado, precisa ser dito, né? Então, vamos olhar os textos agora. Eu quero mostrar para os irmãos, lendo as Escrituras Sagradas, e mostrando para vocês exatamente esses textos que falam desse pecado, e mostrar a relação
que pode ter com o pecado do adultério e como, se nós não tomarmos cuidado com essas coisas, pode vir um problema em relação à questão da impureza sexual. Vamos olhar aqui. Vocês têm aí, meus irmãos, ociosidade, glutonaria, bebedice, acompanhar de pessoas corruptas, e cada ponto desse você tem os versículos correspondentes que eu procurei separar aí por números, tá? Então eu vou ler com vocês primeiro sobre a ociosidade. Abra a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. Diz assim a Escritura Sagrada, Provérbios, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11. Diz a palavra. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados? Assim sobrevirá a tua pobreza como meliante e a tua necessidade como um homem armado. Aqui está, meus irmãos, o conselho de Salomão, livro de Provérbios, é: olha a formiga. As formiguinhas são muito trabalhadoras. Elas juntam o seu pão, elas cuidam do formigueiro, elas não param, estão sempre trabalhando. Isso aí todo mundo sabe, né? O Provérbios aqui ele está dando um exemplo do que nós podemos observar dos animais, de um insetozinho que nunca está parado, está trabalhando o tempo todo. E a ciência estudou as formigas, e existe muita coisa aí que os irmãos podem pesquisar, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: por observação, mesmo que nós sejamos cientistas e não tenhamos muito conhecimento dos detalhes de como funciona o formigueiro, mas você sabe que as formiguinhas elas estão trabalhando o tempo todo e que o trabalho delas produz efeito benéfico sobre elas e sobre as suas companheiras, sobre o formigueiro inteiro, né? Mostrando o seguinte, a palavra de Deus está dizendo assim: olha, vai ter com ela, porque ela mostra um caminho sábio, o caminho do trabalho, e não da preguiça, e não da ociosidade. E aí ele mostra o que acontece com o preguiçoso. Ele diz que a formiguinha vai ter o seu mantimento no tempo necessário, mas o preguiçoso, ele fica deitado, versículo 9. Quando te levantarás do teu sono? Até quando ficarás deitado? E ele diz assim, olha, um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Então, às vezes ele está dormindo, sono profundo, às vezes ele está só dando um cochilo, às vezes ele está de braços cruzados, mas ele não está nunca ele está fazendo alguma coisa. Ele está sempre parado, ele está sempre inativo. Irmãos, se eu chegar aqui com vocês, preste bem atenção, se eu chegar aqui com vocês e abrir a Bíblia e ficar parado, eu não falar nada, vocês vão dizer assim: para que eu vim aqui? Né? Porque vocês vieram aqui, irmãos, para adorar Deus, para cultuar Deus. Você já sai da sua casa para isso, para adorar Deus, para cultuar Deus. E você sai da sua casa para ouvir o ensino da palavra de Deus aqui conosco, na congregação dos santos. Você vem para isso, de maneira que você quer ser ajudado, você quer adorar Deus e você quer ser servido. E você sabe que existe alguém, no caso pastor, a liderança da igreja, dependendo da igreja, né? Do tamanho e da situação da igreja, existe alguém que está lá fazendo alguma coisa e que você então vai ser servido por essa pessoa. Agora, se eu chego aqui
e fico de braços cruzados, eu fico calado, você não vai ter nada. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: olha, se você dormir, cochilar, ficar de braços cruzados, você não vai ter nada. Vai vir a tua pobreza como meliante e a tua necessidade como homem armado. Se você não trabalhar, você não vai produzir. Não vai produzir o que é bom, mas você vai produzir sim alguma coisa. Vai trazer essa ociosidade, ela vai trazer alguma coisa sobre a sua vida. O que ela vai trazer sobre a sua vida? A pobreza, a necessidade. Então, se você não trabalha, você vai passar necessidade, você vai ficar sem ter o que comer. Então, irmãos, a ociosidade, ela não fica sozinha, ou ela não é neutra. A preguiça não é neutra. Já citei aqui várias vezes ao longo dos anos, desde que eu trouxe para vocês o conhecimento de uma série de sermões de um pastor português, que aquilo foi muito interessante, aqueles sermões, 6 sermões contra a preguiça, do pastor Tiago Cavaco, e que uma das coisas que esse pastor diz é o seguinte: olha, a preguiça não é neutra. A preguiça, ela produz alguma coisa. Ela não fica ali sem produzir nada, né? Mas ela produz alguma coisa. Basta você andar aqui na rua e você andar na nossa cidade de Belém e você vai ver de muitas formas o efeito da preguiça. Quando você vê a rua suja, quando você vê buraco na rua, quando você vê mato crescendo, quando você vê outros problemas numa cidade grande como essa, aí as pessoas acusam umas às outras, às vezes acusa o governo, e os governos têm a sua responsabilidade sim, acusa outra pessoa que podia estar fazendo alguma coisa, mas o ponto é o seguinte: o que o cidadão está fazendo para melhorar a sua cidade? Está vendo que não está fazendo nada. E como não faz nada, a cidade não vai melhorar sozinha. A cidade ela tende a piorar, tende a encher de sujeira, de lixo, de mato, de buraco, de tudo que não presta. Então, a produção do que é bom vem do trabalho, mas a produção do que não presta, basta ficar sem fazer nada. Isso vai surgir a fome, vai surgir a necessidade, vai surgir a pobreza. E aí tem a questão espiritual também, isso relaciona com a questão espiritual diretamente. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar, buscar ao Senhor. A vida cristã é ativa, buscar ao Senhor. Não seja preguiçoso espiritual, busque ao Senhor, ore todos os dias, medite todos os dias, venha para a igreja todo domingo, busque ao Senhor. Isso é trabalho. Se você não vier, se você não buscar, você vai ter prejuízos espirituais. Então essas coisas estão relacionadas. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que quando nós estamos sendo levados por algum princípio de ociosidade, isso vai produzir efeitos maléficos, danosos, terríveis no nosso corpo, na nossa alma, na nossa família, em volta de nós. E isso vai também, irmãos, trazer outros pecados. O Provérbios aqui, ele não está diretamente relacionando a preguiça, a ociosidade a algum pecado. Ele está tratando mais propriamente do pecado da preguiça, e ele está dizendo que o pecado da preguiça vai produzir prejuízo na sua vida, ainda que aqui ele não fale diretamente do pecado. Mas nós podemos tomar esse princípio e dizer o seguinte: como eu já mostrei para vocês, existe vários exemplos nas Escrituras que mostram que um pecado traz outro pecado. E quando nós olhamos para o exemplo de Davi, nós vamos perceber que o exemplo de Davi é de alguém que estava exatamente ocioso quando ele pecou com a Batseba. E nós sabemos que em ambientes em que as pessoas estão sem fazer nada, sem trabalhar, sem produzir alguma coisa útil, simplesmente parado, que vem ocasiões de pecaminosidade sexual. Como é que chega a pornografia na vida de um homem ou mesmo de uma mulher?
quando ele está sem fazer nada, olhando internet. Essas coisas, irmãos, sem fazer nada produtivo, simplesmente passando tempo ali, sem cuidar da mente, sem cuidar da vida. Isso é só um exemplo para dizer o seguinte, olha, a ociosidade, ela abre a porta, ela dá ocasiões para outros pecados, inclusive o pecado sexual. E eu quero colocar um princípio para vocês, meus irmãos. Quando Jesus Cristo foi na cruz do Calvário, veja qual é o princípio do Evangelho. Nós temos que relacionar tudo com o Evangelho de Jesus. Quando Jesus foi até a cruz do Calvário, ele foi por amor. Ele foi movido por amor para nos servir. E aí, então, ele lava os pés dos discípulos, um pouquinho antes de morrer, vocês lembram disso? Ele lava os pés de todos eles lá, mostrando o seguinte, olha, eu vim servir vocês. E aí ele vai até a cruz do Calvário e morre na cruz do Calvário. Se você vê a vida de Jesus, Jesus ele descansa, mas Jesus não é preguiçoso. Existe uma diferença entre preguiça e ociosidade. Nós temos que descansar. Há momentos que nós temos que parar de trabalhar, há momentos que nós temos que dar um descanso, realmente parar as atividades. Por exemplo, o dia do Senhor é um dia que nós devemos parar e que nós fazemos um descanso. Aqui o descanso é espiritual. Nós temos que parar, nós temos que descansar. Ociosidade, porém, é quando nós, tendo que cuidar de certas coisas, por exemplo, tendo que trabalhar, tendo que ter uma atividade, se despreza aquela atividade e não se cuida do que tem que se cuidar. A ociosidade é diferente. O descanso é quando eu tenho que trabalhar, eu posso parar de trabalhar para ter um momento de descanso, de restauração física, mental. Por exemplo, tirar férias não é pecado, nada disso. Ter um dia sem trabalhar, nada disso é pecado. O problema é a ociosidade, ela trata de que é um tipo de pecado em que eu deveria estar fazendo alguma coisa, em que eu deveria estar me dedicando a alguma coisa, e eu fico parado. Quando eu fico parado, portanto, naquela ociosidade, naquela negação do que eu deveria estar fazendo, no caso, como a Bíblia está dizendo assim, vai ter com a formiga, tu devia estar trabalhando, mas tu está aí, dormindo, cochilando, braço cruzado, enquanto a formiguinha está trabalhando lá, ela vai ter um mantimento, mas tu vai ter pobreza. Então, ociosidade é isso, você deveria estar trabalhando, mas não estás trabalhando. Então, nessas ocasiões em que as pessoas estão ali, ociosas, é que pode vir, vem as consequências e podem vir ocasiões de outras tentações. Quando Jesus Cristo ele foi até a cruz, ele trabalhou. E aí ele morre por nós na cruz. E aí quando você crê em Jesus, olha como é que funciona, irmãos. Como o Evangelho combate a ociosidade. Quero falar rapidamente para vocês aqui. Olha como o Evangelho combate a ociosidade. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus trabalhou, morreu, salvou você, pagou tudo, está tudo quitado, está tudo pago. Aí o Evangelho chega a você, você ouve o Evangelho, você crê no Evangelho de Cristo, e aí, o que a Bíblia diz? Você crê no Evangelho de Cristo, você não tem mais que trabalhar pela sua salvação. Você não vai mais trabalhar pela sua salvação, em que sentido? Que você vai agora, eu vou agora tentar me salvar, porque Jesus já me salvou na cruz. Então, eu descanso em Cristo. Preste bem atenção nisso, porque eu vou falar essas coisas aqui de forma proposital, para você perceber como o Evangelho ele combate a ociosidade. Eu descanso em Cristo. Quando a pessoa não crê em Jesus, a pessoa não descansa. A pessoa ela fica sempre querendo fazer alguma coisa para agradar a Deus. Não, quando eu entendo o Evangelho, eu sei que eu não posso agradar a Deus por mim mesmo. Eu tenho que confiar nos méritos de Jesus. E aí eu descanso desse trabalho vão e ocioso. Porque esse é o tipo de trabalho que não vai produzir nada. Eu descanso. Mas isso não significa que eu vou ficar parado. O que a Bíblia, o que Jesus diz? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, o Evangelho, ele produz um descanso do trabalho que não vai produzir nada. A pessoa tentar se salvar por boas obras, ela descansa disso, ela confia em Jesus, ela confia no mérito de Jesus. Mas ela agora ama Jesus, ela não vai ser uma preguiçosa, ela vai trabalhar, ela vai obedecer a Deus, ela vai servir o seu próximo. O Senhor Jesus Cristo disse assim, ele disse assim, olha, assim como eu estou lavando os pés de vocês,
assim agora vocês devem lavar os pés uns dos outros. Percebe o princípio? Eu fui lavado, Jesus me serviu, e agora, por amor a Jesus, eu vou servir os meus irmãos, eu vou trabalhar. É assim que o Evangelho combate a preguiça. Eu não vou ser uma pessoa que vou deixar de trabalhar, de fazer o que eu tenho que fazer, porque isso aí é falta de amor a Deus. A preguiça é falta de amor a Deus. Se eu amo ao Senhor, eu vou ser uma pessoa trabalhadeira, eu vou ser uma pessoa que vou cumprir os meus afazeres, eu vou fazer isso. Então o Evangelho, ele vai combatendo a preguiça assim. Eu espero ter explicado isso aqui para os irmãos. E combatendo a preguiça, irmãos, ele vai então também combater os outros pecados que estão associados com a preguiça. Agora eu quero ler outro versículo com vocês aqui. Vamos lá. Vamos ler o capítulo, aqui, ponto 1, do 6 ao 11. Agora o 19, o capítulo 19, aqui do mesmo Provérbios, tá? O versículo 15. Observe aí o que a palavra de Deus diz. 19, versículo 15. Provérbios 19, versículo 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá de fome. Observe, então, que ele está falando que a preguiça, essa ociosidade, de se deixar de trabalhar, o que ele faz? Ele faz cair em profundo sono. E esta alma, então, indolente, dormindo, padecerá fome. Esses mandamentos, portanto, meus irmãos, esses dois textos que eu li com vocês, eles mostram como a preguiça, ela produz coisas ruins, ela não é neutra. E tomando o exemplo de Davi, quer dizer para os meus irmãos que a preguiça também, ela pode dar ocasião ao adultério, ao pecado, porque ali a pessoa está ali na sua preguiça, sem estar fazendo o que deveria fazer. Então, pode surgir, como surgiu com Davi, uma tentação sexual e a pessoa pode cair. Essas coisas estão associadas. Ou seja, se tivesse cumprindo o seu dever, evitaria, inclusive, essas ocasiões de pecado. Guarde isso, tá bom? Então, vamos avançar. E se os irmãos tiverem dúvidas, pode até perguntar agora se quiserem, ou depois, tá? Vamos pensar agora no outro pecado que está relacionado ao pecado do adultério. Glutonaria. Aqui nós temos apenas um versículo, irmãos, que está em Provérbios, também, de novo, pertinho de vocês agora, capítulo 23, versículo 20 e 21. Provérbios, capítulo 23, versículo 20 e 21. E a partir daqui vocês vão perceber que é mais fácil ainda imaginar com esses próximos pecados, é mais fácil imaginar a ocasião do pecado do adultério relacionado com esses próximos pecados. Vamos lá. O capítulo 23, verso 20 e 21 diz assim: Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Observe a associação de pecados: beberrão e comilão. Quando não se tem uma restrição dos apetites naturais, quando os apetites eles são soltos. Então, não é pecado beber água, nem mesmo beber vinho. Não é pecado. Não podemos dizer que é pecado. Mas eu sempre deixo um parênteses aqui para você. Eu não recomendo nem beber, nem um pouquinho, devido à situação que a gente vive nesse mundo. Tá? Mas não podemos dizer que é pecado. Não é pecado. A Bíblia não ensina que isso é pecado. É pecado que a bebedeira. Não é pecado comer. Não é pecado participar de uma festa. Não é pecado você estar ali e usufruir de alimentos gostosos e saborosos.
Não é pecado. Mas o pecado está em você esbanjar ali, você não se controlar, você comer demais, você beber demais. Essas ocasiões, irmãos, de bebedeira, de glutonaria, essas ocasiões, então, elas podem nos levar exatamente a passar o limite, de maneira que você não come mais, ou você não bebe mais, para trazer um benefício sobre o seu corpo, ou até mesmo um prazer lícito, porque gostosa é a comida, gostosa são os sucos e as bebidas de uma maneira geral. Mas aí você já se torna escravo daquele alimento, escravo daquela bebida, e aquilo já se torna um excesso na sua vida. Aí está o pecado. Mas perceba a associação da bebedeira com a preguiça. Vou ler o texto com vocês, com o ponto anterior, que nós temos lido, estudado já. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. O que está associado à preguiça? Você vê um homem que era trabalhador, que trabalhava, que cuidava da família. Eu dei um exemplo no iníciozinho do nosso estudo. Mas, de repente, ele começou a beber, ele começou a se embriagar. O que ele vai deixando de trabalhar? Olha a associação da bebedeira e da glutonaria com a preguiça. A pessoa começa a beber muito, ou a pessoa começa a comer muito, e a pessoa não trabalha, e a pessoa se entrega à preguiça, a pessoa se entrega à ociosidade, a pessoa se entrega ao sono. E o que acontece? O beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir de trapos. Por enquanto, guarda esses dados das Escrituras Sagradas aqui, e daqui a pouco a gente vai associar mais com o pecado do adultério. Vamos olhar agora, irmãos, esse texto já trata da bebedice, mas vamos ver agora o pecado da bebedice propriamente aqui. Temos outros versículos aqui. Leia comigo Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Diz a palavra do Senhor. Vamos ler o 18 e vamos ler também o 19, porque o contraste aqui é interessante, né? Total. O 18 já tem um contraste, mas o 19 nos ajuda mais. Vamos lá. Diz assim, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma comparação entre a embriaguez e estar cheio do Espírito Santo. Observem a comparação importantíssima, porque Paulo está falando aqui o que o vinho faz e o que o Espírito Santo faz. E qual o resultado que o vinho produz? E qual o resultado que o Espírito Santo produz? Vamos perceber. Ele diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Quando a pessoa está embriagada, o que ela tem? O que ela adquire? O que ela produz? Dissolução. Ela produz desordem, ela produz todo tipo de problema para ela e para outras pessoas. Essa pessoa, ela fica uma pessoa descontrolada. Você sabe que o beberrão, ele fica descontrolado. Baixa até a sua educação, os seus limites na sociedade, ele perde os limites, ele perde a vergonha, ele começa a falar alto, ele começa a dizer coisas que ele não falaria, né? Se ele estivesse lúcido, ele se torna uma pessoa descontrolada, ele não controla mais o corpo, ele não controla mais as emoções, os desejos.
Vamos guardando isso aí, tá bom? Aí Paulo continua assim, não façam isso, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está fazendo uma comparação que mostra um contraste e mostra também algo parecido. Quando uma pessoa ela está cheia do vinho, ela está controlada pelo vinho. Quando uma pessoa está cheia do Espírito, ela também está controlada, só que ela está controlada pelo Espírito. Paulo ele quer aqui mostrar essa igualdade aqui. Existe algo que é igual numa situação ou noutra. Se você está embriagado, você está dominado por uma substância. Se você está cheio do Espírito, você também está dominado. Paulo quer mostrar isso aqui de forma clara. Só que ele quer mostrar a consequência de uma coisa em relação à outra. Como é diferente, aqui não há igualdade, aqui há contraste profundo e muito importante e que mostra como é terrível estar controlado pelo vinho. Porque quando você está controlado pelo vinho, você perde o controle e você se torna uma pessoa desordenada que causa dano a si e ao próximo. Agora, quando você está cheio do Espírito, você ganha controle. Olha só que coisa. Você se torna uma pessoa que canta salmos, que canta hinos espirituais, salmodiando ao Senhor. Você começa a dar graças a Deus e você se sujeita aos outros. Olha só. O beberrão não se sujeita a ninguém. Às vezes quer brigar até com o policial. O beberrão quer bater nos outros, ele quer criar confusão. Mas a pessoa cheia do Espírito é humilde. A pessoa cheia do Espírito, ela canta para Deus, ela adora a Deus e ela se sujeita ao próximo. O beberrão não. O beberrão, ele desafia Deus, ele se torna ainda mais arrogante, ele fala coisas atrevidas e ele não respeita ninguém. Percebe o efeito? Então, irmãos, agora vamos juntando as coisas, tá? Vamos juntando as coisas. Você tem a preguiça, você tem a glutonaria e você tem a bebedeira. Você percebe que essas coisas andam juntas? Né? Não quer dizer que todo ocioso é beberrão e comilão. Mas geralmente ele está associado com um pecado desse. Mas com certeza, um beberrão e um comilão, ele é preguiçoso, em algum sentido. Essas coisas estão associadas e o que ele está produzindo na vida dele? Dissolução. Vamos avançar mais um pouquinho e vamos dizer o seguinte: o contrário disso é estar cheio do Espírito Santo. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, a pessoa, em vez de ela ser dissoluta, desordenada, ela está controlada e ela está humilde. Essa pessoa, portanto, ela vai negar na sua vida a ociosidade. Ela vai ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa humilde, uma pessoa dedicada, uma pessoa sujeita uns aos outros, servindo uns aos outros. Percebe? Porque sujeição, serviço, está ligado ao trabalho, está ligado a você fazer alguma coisa para os outros, a você se dedicar a alguém, a você cumprir os seus deveres, né? Mas aí o texto avança, e vamos olhar o versículo 22, que o apóstolo Paulo está fazendo uma grande exposição de uma vida cheia do Espírito Santo. E onde é que ele chega, meus irmãos? Ele chega nas mulheres. Ele diz assim: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que é isso, irmãos? Aqui que eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante. Paulo está dizendo o seguinte, ele está fazendo o contraste entre o vinho e uma vida cheia do Espírito Santo. Ele está dizendo o seguinte: se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você, mulher, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você é casada, você vai se sujeitar ao seu marido, como ao Senhor. E se você é homem,
e você é casado, você vai amar a sua mulher. Isso significa, tomando o contraste que o apóstolo Paulo faz, que uma mulher bêbada, uma mulher embriagada, não se sujeita ao marido. Concorda comigo? O princípio está aqui envolvido. Isso significa que um homem bêbado, um homem embriagado, não ama a sua esposa, não vai amar a sua esposa, não vai cuidar dela, não vai protegê-la. O que esse homem vai fazer, entre outras coisas, irmãos? O que está associado, entre outras coisas, amar a esposa? O que está associado, entre outras coisas, se sujeitar ao marido? O que está associado, entre outras coisas, cuidar da família? E isso só acontece, segundo Paulo, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. Se a pessoa está cheia do vinho, isso não vai acontecer. Podemos concluir pelo que Paulo está colocando aqui no texto para nós. O que vai acontecer, então, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Essa pessoa, ela não vai adulterar. Ela não vai adulterar. Porque uma mulher que adultera não está se sujeitando ao marido. Porque um homem que adultera não está amando a sua esposa. Vocês percebem as implicações do que o texto está apontando para nós? E você percebe como as coisas estão associadas? Veja, irmãos, ociosidade, bebedeira, glutonaria, adultério. A Bíblia está mostrando para nós como uma coisa puxa a outra. Por isso que quando Davi pecou com a Batseba, ele estava ocioso. Foi um momento não só de pecado de adultério, mas também de pecado de ociosidade. Por que essas coisas estão relacionadas? Porque o descontrole numa área traz prejuízo e descontrole em outras áreas. Uma pessoa cheia do vinho, não controlada pelo Espírito Santo, é uma pessoa que ela não vai amar sua família. E ela vai ser uma pessoa ociosa, ela vai ser uma pessoa desordenada, ela vai ser uma pessoa que ela não vai cuidar da família dela. E aí, irmãos, surgirá ocasiões do pecado do adultério. É por isso que, se eu quero ser uma pessoa pura sexualmente, eu tenho que cuidar também dessas outras áreas da minha vida. Porque essas outras áreas da minha vida, elas, se eu não cuidar delas, elas vão trazer sobre mim ocasiões de tentações nessa área sexual. É por isso que o Catecismo Maior está colocando. Você pode até olhar assim, né? Que o pecado não adulterarás proíbe a ociosidade, proíbe glutonaria, proíbe bebedice, proíbe acompanhar-se de pessoas corruptas. Eu vou ler agora a última parte das pessoas corruptas e vocês vão perceber como está ainda mais associado. Sim, por quê? Porque essas coisas não estão desconexas, essas coisas são ligadas. É quando está ocioso, glutão, beberrão e acompanhado de pessoas corruptas que os homens traem suas esposas, que as esposas traem seus maridos, que o jovem fornica, pratica sexo fora do casamento, que todas essas coisas vão acontecendo nessas ocasiões que cresce a pornografia, que cresce os palavrões imorais, indecentes, que destrói as restrições da alma, que cresce as ideias sexuais erradas e promíscuas. É nessas ocasiões e é nesses momentos que surge todo tipo de tentação. E finalmente, meus irmãos, nosso tempo já está indo para o final, vamos olhar a questão da companhia das pessoas corruptas. Aqui os irmãos já perceberam que um beberrão geralmente bebe com outros, que um comilão geralmente come com outros. Aliás, é uma coisa que eu tenho conversado com alguns irmãos e tenho observado, né? Que até quando você está sozinho, parece que você não tem muita vontade de comer. Né? Algumas pessoas estão dizendo que têm dito isso para mim, né? E quando você está na companhia dos outros, ele começa a comer mais, né? Não é assim que acontece? Então, essas coisas estão associadas, né? Mas vamos ver agora 1 Coríntios 15, 33. Leia aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 33. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 15, 33. Ele diz assim: Não vos, 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis,
As más conversações corrompem os bons costumes. Só para explicar para os irmãos, o texto está claríssimo, não está? As más conversações podemos, na verdade, colocar de forma mais precisa. As más companhias, a má comunhão, ela corrompe os bons costumes. Paulo está falando aqui da doutrina da ressurreição. Tinha gente negando a ressurreição. Então Paulo está dizendo assim, olha, essas pessoas estão se associando, vocês estão se associando com elas, isso vai trazer vai trazer corrupção dos costumes. Essas pessoas são pessoas que você não deve conviver, você não deve ter comunhão com elas. Irmão, nós devemos falar com todo mundo, nós devemos ser educados com todo mundo, mas ser amigo íntimo, andar, ficar andando junto, todo tempo estar junto, isso aí é uma coisa muito íntima, que você deve pensar que esse tipo de pessoa que você anda deve ser pessoas que vão lhe ajudar espiritualmente, não lhe prejudicar espiritualmente. Não convém, por exemplo, andar com um monte de pessoas que vivem bebendo, que vivem comendo, que vivem fazendo todo tipo de coisa errada. Isso não é um tipo de associação. Ainda que nós podemos ir essas pessoas, falar com elas, conversar com elas, amá-las, evangelizá-las, mas a questão aqui é comunhão, estar muito junto, né? Então, corrompe os bons costumes, corrompe, leva à degradação moral. Salmo de número 1, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Salmo de número 1, verso 1. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem, você sabe de cor já, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui é uma pessoa bem-aventurada, que ela não anda segundo os desígnios, os propósitos de pessoas ímpias. Ela não se detém no caminho dos pecadores. Qual é o caminho dos pecadores? Pecado. E ela não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles que escarnecem de Deus, aqueles que zombam de Deus e das coisas que não é para zombar. E há um progresso aqui, como eu já falei para vocês em outras oportunidades. Andar, deter, sentar. A pessoa vai piorando nessas más companhias. Primeiro, ela só se detém ali naquela conversa aliás, ela anda ali, né? Está andando. Aí ela ouve alguém falar dos maus desígnios, bobagens da cabeça deles, dos ímpios. Aí ela para no caminho dos pecadores. Daqui a pouco ela está sentada, escarnecendo junto com eles, porque vai corrompendo os bons costumes. E ali, meus irmãos, que está o quê? Que está a ociosidade. Vocês percebem? É isso que o Catecismo Maior ele quer chamar atenção para nós. É ali que está a ociosidade, porque aquilo ali é um bando de ocioso que devia estar trabalhando, está ali. Está ali. Bebendo, comendo, perdendo tempo ali, estão se corrompendo uns aos outros, estão tudo ocioso ali. Está lá, a família deles está abandonada, o trabalho deles está abandonado, a vida deles está uma bagunça, está uma desordem, e eles estão lá naquela ociosidade, e ali eles estão se alimentando do quê, irmãos? De onde o que sai dali? Sai conversas imorais, sai palavrões, vídeos imorais, insinuações de que se olha para a mulher tal, ciclana, beltrano, sai insinuações de adultério, e todo tipo de... Eu falo aqui entre homens, mas entre mulheres também. Isso tem acontecido cada vez mais, de maneira, meus irmãos, que essas coisas vão dar ensejo, vão dar ocasião ao quê? Ao pecado do adultério, ao pecado sexual. Então, só de se estar parado, ocioso, se está se arriscando quanto a isso. Muito pior será se estiver na companhia de pessoas corruptas, comendo muito, bebendo muito. Ou mesmo que não se participe ali naquele momento da bebedeira da comilança, mas só de estar ali naquele ambiente, né? Evidentemente que isso terá ocasiões de pecado.
Eu comecei dizendo assim, tem pessoas que dizem assim, não, mas eu não vou cair nunca. Eu sou uma pessoa muito forte, eu não caio, eu não sou assim. Olhe, quando a pessoa está dizendo assim, ela está confiando em si mesma e não em Jesus. Se nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, nós vamos saber que nós caímos sim. E que se nós não só deixamos de cair, só não caímos se Jesus nos sustentar. E ele morreu por isso na cruz do Calvário. Ele morreu tanto para nos perdoar, como para nos dar o Espírito Santo para nos fortalecer. No entanto, o caminho do Espírito Santo não é nos levar lá, irmãos, para nós sentarmos com o escarnecedor, para nós bebermos com o escarnecedor, para nós comermos com ele, para nós nos tornarmos íntimos deles. O caminho do Espírito Santo é um caminho da prudência, é o caminho que diz assim, olha, te afasta de tal relacionamento se isso traz um prejuízo para a tua alma, um prejuízo para o teu coração. E o caminho do Espírito Santo é a congregação dos santos. Você percebe isso? Então eu queria concluir dizendo o seguinte, o Espírito Santo nos tira de associações que podem nos corromper e nos leva a uma associação que pode nos edificar. Qual é a associação que pode nos edificar? A igreja. É por isso que todo domingo o Espírito Santo diz assim, vá à igreja, converse com os crentes, conviva com eles, ande com eles. Pelo menos uma vez na semana você tem que conviver com eles, você tem que conversar com eles, você tem que dialogar com eles e ter comunhão com eles. Por quê? Porque isso vai te edificar. A fé, ela é comunitária. A edificação, ela vem dessa associação. Se as más companhias corrompem os bons costumes, as boas companhias produzem bons costumes, edificam uma vida santa. Eu devo andar com os que amam Jesus. J.C. Ryle dizia assim, seja amigo de quem é amigo de Jesus. Isso não significa, meus queridos irmãos, deixa eu colocar para vocês aqui uma coisa, que nós vamos nos separar das pessoas, que não vamos mais falar com ninguém. Eu conheci algumas pessoas que quando elas não eram crentes, elas eram pessoas amigáveis, elas eram pessoas que falavam com todo mundo na rua, depois que elas ficaram crentes, elas não falavam mais com ninguém. Não é isso, não é isso. O crente ele vai ser a pessoa mais humilde, o crente vai ser a pessoa mais acessível, mais do que antes. Só que ele não vai se arriscar a estar muito junto quando as outras pessoas estiverem ali naquela associação, buscando realmente pecado e coisas erradas. Ele tem que ter cuidado com isso. Haverá de ter uma certa restrição quanto a certos ambientes. Você pode ir, não é pecado ir em festas e comemorações com amigos não cristãos. Jesus Cristo, ele estava lá nesses lugares. Jesus Cristo comia com publicanos e pecadores, né? Não é isso, não é o ponto de você nunca estar presente. O ponto é o seguinte, é de que aquilo se torna a sua família. Ali que você se associa mais e que você está mais ambientado com eles. Não, Jesus mesmo tinha os que eram mais perto dele. Quem eram? Os 12. Jesus comia com todo mundo, mas Jesus convivia e criou ali um grupo íntimo dele em que ele estava ensinando todos os princípios. Então, eu não sei se eu consegui ser claro. Eu não estou dizendo para os irmãos se separarem das pessoas. Eu estou dizendo para que vocês não se ponham em situações em que sejam ocasiões que os leve a pecar. Porque uma das coisas que o Espírito Santo nos faz para nos prevenir do pecado é nos afastar de certos ambientes que nos levem ao pecado. Ambientes de grande ociosidade, ambientes de bebedeira, ambientes em que existe ali, irmãos, pessoas corruptas dominando as conversas e levando todos ali a um tipo de pecado e ali se tornar íntimo e se tornar amigo e andar com essas pessoas e viver com elas e habitar com elas, estar sempre com elas. É esse tipo de coisa que a Bíblia diz. Não faça isso. É isso, meus irmãos. Que Deus nos ajude para que nós possamos refletir nestes assuntos e qualquer dúvida,
Vamos conversar sobre isso, tá bom? Se você tiver dúvida, precisar de ajuda nessa parte, estiver enfrentando problemas nisso, venha conversar, vamos juntos refletir nas Escrituras Sagradas e converse também com seus irmãos. Nós estamos aqui exatamente para refletirmos sobre esses assuntos. Vamos orar e vamos pedir que Deus nos abençoe e nos fortaleça, irmãos. Senhor, nós passamos aqui nesta manhã esses minutos tratando, Senhor, deste assunto tão precioso, importante, e nós queremos suplicar que o Espírito Santo nos ensine, Senhor, para que nós tenhamos cuidado com a ociosidade, com a bebedeira e a glutonaria, em ambientes onde essas coisas estejam acontecendo, onde pessoas corruptas estejam influenciando outros. Que o Senhor nos guarde dessas associações, desse sentar-se com escarnecedor. E que nós possamos, Senhor, mais e mais nos aproximar de Cristo e dos que te amam. E evangelizar os que precisam do Evangelho da graça, Senhor. Senhor nosso Deus, abençoa o seu povo, guarda-nos da impureza sexual, do pecado, nos livrando também desses outros pecados, Senhor, relacionados e associados. No nome santo de Jesus, que assim seja. Seja conosco nesta manhã a sua misericórdia e abençoe a nossa querida igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia agora em Provérbios 28. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 28.